Antes de orarmos, vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Existe uma arma secreta na vida de todo crente que é frequentemente negligenciada. Não é riqueza, não é influência e não é sabedoria humana. É o poder do louvor. Quando você escolhe louvar o nome do Senhor no meio da dificuldade, está a declarar algo maior do que a sua dor. Você está a proclamar que Deus ainda é soberano, ainda é bom e ainda é digno de toda a glória. Não importa o que você enfrente, a minha mensagem para você hoje é encorajá-lo a louvar a Deus. Louve-o não apenas quando a vida é fácil, mas em meio às suas lutas. Louve-o enquanto ainda está na tempestade. Louve-o antes que a vitória chegue, porque a sua adoração antecipada é uma expressão de fé que move o coração de Deus. A Bíblia nos lembra em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que diz, em todas as circunstâncias, não apenas nos momentos bons, mas em todas as épocas. A gratidão e o louvor em meio às dificuldades são a prova de que a sua esperança está ancorada em Deus e não no que você vê. Portanto, hoje eu o exorto a agradecer ao Senhor pelo milagre antes que ele venha. Louve-o pela cura antes de senti-la. Regozije-se na vitória antes de a ver desenrolar-se. Dê-lhe glória por abrir as portas, mesmo que neste momento essas portas pareçam fechadas na sua cara. Isto é o que significa louvar a Deus antecipadamente. Quando você faz isso, você tira os seus olhos do problema e os coloca naquele que é maior do que o problema. Você está a recusar-se a deixar que a sua dor o defina. Você está a dizer com a sua adoração, o meu Deus é maior. Este é o poder do louvor avançado. Ele muda o seu foco do fardo para aquele que carrega o fardo, do vale para o pastor que caminha ao seu lado. Pense no que você está a declarar nestes momentos. Você está a dizer ao inimigo, você não vai silenciar o meu louvor. Você está a dizer à sua situação, você pode me causar lágrimas, você pode testar a minha fé, mas você não vai roubar a minha canção. E você está a dizer a Deus, eu confio em ti mais do que temo o que está à minha frente. Talvez você esteja a lidar com pressão no trabalho. Talvez alguém tenha traído a sua confiança. Talvez as contas estejam a acumular-se e você não saiba como pagar. Mesmo assim, quando você eleva a sua voz em louvor, está a anunciar que Deus é maior do que todo o fardo financeiro, maior do que todo o relacionamento quebrado, maior do que todo o desafio que o cerca. Há um poder real nisto. O louvor não é apenas algo que damos a Deus porque Ele merece, embora Ele certamente mereça. O louvor também é uma arma para a guerra espiritual. É a maneira como você repele o desânimo, a ansiedade e o medo. Salmo 22:3 diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Isso significa que quando você começa a adorar, a presença dele preenche a atmosfera. E onde a presença dele está, as cadeias partem-se. A paz flui e a esperança ressurge. Pense no sacrifício que Jesus fez por você. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se essa fosse a única bênção que você recebeu, ainda seria o suficiente para louvá-lo para sempre. Você não precisa de esperar que tudo esteja perfeito na sua vida para levantar as mãos. Louve-o pela cruz. Louve-o pelo seu sangue. Louve-o porque o seu nome está escrito no livro da vida. Em Atos 16, Paulo e Silas nos dão um exemplo poderoso. A Bíblia diz que à meia-noite, enquanto estavam acorrentados na prisão, eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Eles não esperaram que as cadeias caíssem antes de louvar. Eles louvaram enquanto ainda estavam nelas. E de repente, o cárcere tremeu. As portas se abriram e as cadeias de todos se soltaram. O louvor deles convidou o poder de Deus para a sua situação impossível. Esse é o mesmo Deus que você serve hoje. Ele não mudou. Hebreus 13:8 declara, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. O que ele fez por Paulo e Silas, ele pode fazer por você. Então eu o encorajo a tomar uma posição hoje. Seja o que for que você esteja a enfrentar, não é maior do que o Deus que está consigo. Seja qual for a montanha no seu caminho, ela não se pode comparar com aquele que criou as montanhas.
Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que é todo-poderoso, e ele nunca falhará consigo. Portanto, eleve o seu louvor. Deixe a sua adoração subir acima do barulho das suas circunstâncias. Louve-o na sua casa. Louve-o no seu carro. Louve-o nos momentos de silêncio e no caos. E ao fazê-lo, acredite que Deus pode mudar a sua situação num instante. Salmo 34:1 diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Faça disso a sua declaração. Que o louvor seja a sua resposta a toda a situação, tanto a boa quanto a difícil. E ao fazê-lo, observe como Deus se moverá. Observe como Ele transformará o seu coração, fortalecerá a sua fé e trará a vitória no seu tempo perfeito. Hoje, vamos louvá-lo por quem Ele é, e que o nosso louvor convide o seu poder a mudar tudo. Feche os olhos. Respire fundo e deixe o poder da palavra de Deus agir em seu coração. Querido Pai Celestial, Tu és santo, Tu és fiel, e Tu és glorioso em todos os Teus caminhos. Os céus declaram a Tua majestade. A terra está cheia da obra das Tuas mãos. A Tua palavra em Apocalipse 5:12 nos diz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Hoje eu proclamo que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é digno de todo o louvor. Tu foste morto pelos meus pecados. Tu suportaste o meu castigo, e através do teu sacrifício, eu tenho a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, por me amares tão profunda e completamente. Eu elevo a minha voz em ações de graças. Eu não venho apenas com pedidos, mas com gratidão. Obrigado, Senhor, pela cura, porque a Tua palavra em Isaías 53:5 declara: Pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado pelo poder de cura que flui no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Obrigado por me fazeres inteiro de novo. Eu creio antecipadamente que todo o lugar de quebrantamento em mim está a ser restaurado pelo Teu poder. Senhor, eu Te agradeço pelas vitórias que estão a caminho. Obrigado por abrires portas que ninguém pode fechar. Obrigado pelas bênçãos que já estão preparadas para mim, à espera de serem reveladas no momento certo. A Tua palavra em Malaquias 3:10 promete que Tu abrirás as janelas do céu e derramarás bênçãos até que não haja mais lugar para as receber. Eu creio nessa promessa hoje e Te louvo antecipadamente pelo favor transbordante que está a chegar. Eu Te louvo antecipadamente pela restauração nos relacionamentos. Onde há divisão, creio que Tu trarás paz. Onde há dor, creio que Tu trarás cura. Onde as famílias estão desfeitas, creio que Tu trarás reconciliação. Obrigado por seres o Deus que restaura. Pai, a Tua palavra em Deuteronômio 28:12 diz: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Eu recebo esta palavra na minha vida. Eu Te agradeço por abençoares a obra das minhas mãos. Eu Te agradeço por me tornares frutífero e próspero. Eu Te agradeço porque não viverei em falta, mas em abundância. Que eu emprestarei e não tomarei emprestado. Que eu estarei por cima e não por baixo. Mesmo quando os meus olhos veem dificuldades, a minha fé vê a Ti, Senhor. Os meus olhos podem ver a falta, mas a minha fé declara que Tu és Jeová Jirê, o meu provedor. Os meus olhos podem ver a doença, mas a minha fé vê Jeová Rafá, o meu curador. Os meus olhos podem ver o medo e o perigo, mas o meu coração sabe que Tu és o meu protetor, o meu escudo e o meu refúgio. Eu não serei abalado, porque Tu estás comigo. Tu és maior do que as minhas lutas financeiras. Tu és maior do que a dívida. Tu és maior do que as mentiras do inimigo. Efésios 3:20. Lembra-me que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que peço ou penso, de acordo com o poder que opera em nós. Então, Senhor, eu Te louvo não apenas pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és. Mesmo enquanto espero por respostas, eu não vou reter o meu louvor. Mesmo que o milagre ainda não tenha vindo, Tu ainda és digno. Mesmo que a tempestade ainda não tenha passado,
Eu ainda vou elevar a minha voz em adoração, pois tu prometeste em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eu escolho confiar em ti. A minha fé não se baseia no que eu vejo, mas em quem tu és. Eu firmo-me nas tuas promessas. Eu creio que tu estás a trabalhar mesmo quando eu não vejo, que tu estás a abrir um caminho, mesmo quando o caminho parece bloqueado, que tu estás a transformar todas as coisas para o meu bem, porque eu pertenço a ti. Senhor, eu te louvo porque tu és a minha alegria, a minha paz e a minha força. Eu te louvo porque tu és o meu libertador e o meu defensor. Eu te louvo porque tu és o meu pastor que me guia, o meu pai que me ama e o meu rei que reina para sempre. A tua palavra no Salmo 150:2 diz: Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Então, eu te louvo pelos teus atos poderosos e te louvo pela tua grandeza que a minha mente não consegue compreender totalmente. Rei Jesus, que tu permaneças sempre o afeto do meu coração e o centro da minha vida. Obrigado por me teres escolhido. A tua palavra em 1 Pedro 2:9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado por me tirares da escuridão e me trazeres para a tua luz maravilhosa. Eu declaro hoje que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque eu pertenço a ti. Eu sou mais do que um vencedor através de Cristo que me ama. Com tudo o que sou, eu elevo esta oração de louvor e ações de graças. No nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva amém como um sinal de fé. Eu oro para que toda a bênção desta oração esteja agora sobre você em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.